Convido você para desacelerar, puxar o freio de mão, respirar fundo, esquecer tudo de ruim ao seu redor, relaxar, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? Antes que militantes de esquerda saiam dando chiliques e gritando que não se mistura futebol com política para tentar esvaziar o comentário, Sofá de Pobre quer deixar claro, não somos nós que misturamos. Quem mistura é Roger e CBF. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo Sofá de Pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Dorival Júnior, janeiro de 2024, técnico veterano, uma longa carreira, um currículo exemplar, realiza ou dá o primeiro passo para realizar o grande sonho de qualquer treinador de futebol. Primeiro, é assumir a seleção. No nosso caso, a seleção brasileira. Segundo passo, chegar a uma Copa do Mundo. E lógico que o pódio definitivo é a conquista do título. Então Dorival estava com a faca e o queijo na mão. Há 2 anos de uma Copa do Mundo, com jogadores, teoricamente, de alta qualidade, jovens, que estariam no ápice, justamente na competição. Disputando uma eliminatória que, historicamente, o Brasil não tem dificuldades de passar. Era o sonho se realizando. Aí, do nada, nada aconteceu. Aqueles grandes jogadores renomados que dispensam a apresentação, as grifes, não formaram um time. E futebol é esporte coletivo. Claro. Aí vem aquela história. É culpa do técnico ou culpa do elenco? Existe má vontade, existe estrelismo, mas sabe, a gente, principalmente jornais que querem vender notícias, colocam de tudo e mais um pouco. Eu, o pouco que conheço, dentro do muito que tenho que aprender, considero que não deu a liga. Acontece. Não fechou. O que Dorival Júnior esperava em termos de esquema tático, forma de atuar, não aconteceu por inúmeras razões, talvez pouco tempo para treinar, ou quem sabe a seleção falando várias línguas não tem mais aquele estilo único de jogar futebol, enfim. Em resumo, o sonho acabou. Dorival Júnior, depois de uma humilhante derrota diante da Argentina por 4-1, e também de uma campanha que não vinha convencendo a ninguém, foi demitido. Mas, digamos que em termos de profissão, de realização profissional, ele não chegou lá, mas cá entre nós, né? Foi mandado embora e a CBF irá pagar os seus salários, que não é nenhum trocado, até o final da Copa do Mundo de 2026. Então ele está com uma bela aposentadoria. Pode até pegar o que aconteceu, reavaliar e sumir por uns tempos, voltar para o laboratório e conhecer as mudanças do idioma futebol. Mas claro, ele segue a sua vida.
com sequelas? Vai depender do tamanho da decepção, vai depender dos efeitos colaterais, mas não consegue sair com aquela certeza do dever cumprido, mas sai com o orgulho de ter chegado lá, algo que poucos alcançam. Mas vamos procurar um substituto. Diante da escassez do mercado brasileiro e diante da involução dos técnicos do nosso país, não que eles desaprenderam, eles pararam no tempo. Eles não entendem mais o que é o futebol jogado. Eles ainda vivem naquela utopia do individualismo ter que sobressair. E aqueles que tentam criar um conjunto, eles acabam atrapalhando o individualismo, a arte. Ou seja, não tem um meio termo, um denominador comum. Então a CBF partiu para procurar o que está acontecendo nas equipes brasileiras. Um técnico do estrangeiro, digamos de uma maneira bem grosseira. O primeiro nome, Jorge de Jesus. Poxa, é o grande favorito, fala português e fez um brilhante trabalho no comando do Flamengo. O que impediria a volta de Jorge de Jesus, que demonstrou interesse em dirigir a seleção canarinho? Dizem as más línguas que ele tem um pequeno desafeto ali no elenco, um cara sem muita força, um tal de Neymar Júnior, já ouviram falar? E que Neymar simplesmente barrou, tornou zero as chances do Jorge. Ai, Jesus. E agora? Agora outros gringos estão na roda. Mas aparece o nome de um brasileiro que, ainda distante, uma chance remota, está na reta. Roger Machado. Roger Machado, hoje, depois do trabalho que ele fez no Internacional, pode ser a solução, segundo alguns dirigentes da CBF. Porque, veja, ele pegou um Inter com um belo elenco, bons jogadores no papel que não formavam um time. A seleção brasileira hoje é um belo elenco, grandes nomes no papel e não forma um time. Roger pegou um elenco falando vários idiomas, vindo de origens diferentes, forma de jogar diferente, e conseguiu compactar e montar um time que joga da forma que ele quer jogar. E ele não inventou. Ele simplesmente tirou o melhor de cada jogador e adaptou o seu esquema aos atletas. Muitas vezes a teimosia de treinadores vai pelo caminho contrário, ou seja, que adaptar o atleta a um esquema, e não é assim. Ser humano não é uma peça, não é uma máquina que se programa. Ele tem suas características, ele tem seu estilo, ele tem seus altos e baixos. Então o Roger acertou a mão no Internacional. E por que não o Roger na seleção brasileira, usando da mesma estratégia para transformar uma torre de Babel num time competitivo? Aí, lógico, muitos irão bater contra. Torcedores do Grêmio, sou gremista, sim. Mas a maioria dos torcedores do Grêmio dirá que não, porque isso, porque aquilo outro, pá, rivalidades à parte. Só que se não aparecesse outro nome, digamos assim, mais ponto, porque de repente Roger pode estar apenas vivendo uma boa fase, a gente não sabe. Ele também carrega consigo o estigma de ter um trabalho de prazo de validade. Entra, vai muito bem, de repente perde o comando dos vestiários, aí a maionese desanda. Se bem que no Internacional esse prazo de validade parece estar maior. Aí de repente também vem aquela coisa, a falta de experiência para lidar com estrelas de primeira grandeza, para conseguir administrar egos, enfim. Os contras são muitos. Mas tem algo em seu favor que supera tudo. Roger, do Internacional, talvez por si só não conseguisse a vaga. Mas o Roger do PT, petista assumido, esse tem todas as chances. Pois ele já entraria na CBS, falando a língua da CBS. Aí você pode dizer, pô, eu estou caducando, CBS? É a Confederação Brasileira Socialista. Ou, se preferirem, a Confederação Brasileira do Sistema. E a gente sabe que para assumir a seleção, considerando aquele paralelo não limitado às 4 linhas, não pode ser de direita, hipótese alguma. Eles até aceitam um estrangeiro que chega nem contra nem a favor,
Ou um brasileiro que durante uma vida se mostrou neutro. Mas direita nunca. E esquerda sempre. Então não se surpreenda se o próximo técnico da CBS seja Roger Machado, com a incumbência de manter a foice e martelo dentro da instituição e tentar evitar um fiasco terrível, levando para a Copa do Mundo de 2026 a seleção da CBF. Tendo como primeira missão não convocar aqueles que são vistos como inimigos da pátria.